Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem confortáveis, bem tranquilos. Vamos começar uma fala rápida hoje. Eu prometo que hoje vou ser mais rápido do que da última vez, que demorei quase 1 hora falando. Eu só tive que ser arrancado daqui. Legal. Melhor agora, né? Então, olha só, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre evolução de embarcados para IoT. A ideia, justamente, eu vou mais passar algumas descrições de algumas placas e, durante essa descrição, a gente vai comentar um pouco da aplicação e dos interesses dessa evolução, até o que nós conseguimos identificar, né? Então, primeiro, vamos apontar o que é um sistema embarcado. Então, a gente tem que ter em mente que nem todo sistema pode ser tratado como um sistema embarcado, da mesma forma que os sistemas embarcados eles já hoje são onipresentes, né? Então, nossos smartphones, antigamente o pessoal carregava um aparelhinho que tocava música, né, o MP3, também era um sistema embarcado. Os roteadores são sistemas embarcados. Então, a gente pode definir como sistema microprocessado, no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. No caso, ali nós temos 3 exemplos, né? O Dragon Ball da Motorola, que é um microprocessador bem interessante, e depois um BeagleBone, vou falar mais dele mais à frente. E, por último, o DSky, que era a interface da Apollo, né, nas missões para a ida à Lua. Então, tendo em vista que os embarcados são dispositivos primariamente planejados para que muitas ações sejam realizadas a partir de um único chip, então, vamos ver o que é a internet das coisas. Porque muito se fala de internet das coisas, muito se discute. A gente olha lá, os dados da Gartner apontam até 2020, 20 bilhões de dispositivos conectados. Se fala em perspectivas da casa dos trilhões de movimentação financeira sobre esse tipo de estrutura, mas que tipo de negócio, efetivamente, será a internet das coisas, ou a internet das coisas industrial, ou a internet das coisas agrícola, que estão se subdividindo, né? Então, basicamente, apontei ali como a internet das coisas, sendo uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros que possuem tecnologia embarcada, sensores e conexão com a rede, e esse objeto ele tem que ser capaz de transmitir e coletar dados. Bom, então, sobre essa perspectiva, note que o planejamento de coisa se torna muito mais amplo, né? Por quê? Porque nós podemos pensar desde um puff que consegue identificar se a gente está adequadamente posicionado, ou um crachá que informa onde os funcionários estão a cada momento, né? Na verdade, isso já é uma ideia antiga da AT&T da década de 70, né? Um badge que fazia a localização do indivíduo dentro da empresa. Então, a ideia de internet das coisas, ela parte mais da ideia de máquina conversando com máquina, né? Um M2M. Nessa linha, nós temos um problema. Por quê? Primeiro, porque tem coisas, como uma caneta, que são extremamente compactas. Ao mesmo tempo, elas precisariam ter a capacidade de se conectar a uma rede e receber informações, por exemplo, sei lá, mudar de cor, a cor da caneta mudar durante o uso, ou o contrário, ela transmitir informações, né, como o que ela acabou de escrever, para um banco de dados. Esse tipo, óbvio, né, de caneta já tem essa caneta, só que ela não conecta ainda com a rede diretamente. Ela ainda é uma coisa que demanda uma conexão com um outro dispositivo, normalmente um equipamento com Bluetooth, para poder fazer a interconexão efetiva com a rede. Então, a ideia é que a gente vai utilizar os embarcados sempre que pensar em produzir uma conexão de um dispositivo com a internet. Então, assim, seguindo nessa ideia, vamos falar um pouquinho do primeiro embarcado. Então, quando a gente fala de
embarcados, dá a impressão, né, a gente pode pensar que são dispositivos mais novos, mas desde a década de 60 já se trabalhavam com embarcados. Na realidade, quando a gente pega a patente do Cube de circuito integrado, né, pela Texas, ou a patente do Noyce pela Fairchild, a gente vai ver que esses trabalhos eles já levavam a ideia de se embarcar o máximo de funcionalidade dentro de um único dispositivo, né? Então, ali a gente tem agora uma imagem onde nós temos, de um lado, o AGC, que é o Apollo Guidance Computer, e do lado dele o DSKY, que é a interface de usuário. Eram dois dispositivos que eram embarcados. Por quê? Porque você tinha todo o sistema de controle de entrada e saída, controle de barramento, processamento e unidade de memória em um único bloco. É claro, um número muito restrito de instruções, mas que já apresentava uma possibilidade de se embarcar uma inteligência em um objeto, no caso, uma nave. Bom, ele, de certa forma, eu não quis apresentar aqui o primeiro comercial embarcado, era um equipamento um pouco maior, que era o que fazia a navegação do míssil nuclear LGM-30 Minuteman. Só que era um estilo de embarcado diferente do que a gente percebe hoje. Então, eu achei que não se enquadrava no que a gente trata, né? Porque eles eram embarcados, conectados em rede, que tinham uma atualização da posição em tempo real, via rede. Não era sobre IP, mas era uma rede de radiofrequência que permitia localizar e mudar a trajetória do míssil em voo. O problema é que eram dispositivos muito separados para a gente poder dizer que é embarcado em uma única entidade. Aqui no AGC a gente já tem tudo isso embarcado, a gente pode até dar uma olhadinha na descrição. É um equipamento de 100 watts aproximadamente de consumo, né? Ele possuía um tempo de ciclo de memória de 11,7 microsegundos. Né? A memória é interessante porque ela é uma Core Hope, não sei se vocês já viram esse tipo de memória. Se puderem dar uma pesquisada depois sobre Core Hope, eu posso mandar também umas imagens, porque eles eram feitos por umas senhorinhas que faziam blusa de lã, né, porque a memória ela era realmente costurada, né, com os fios de cobre. Então, ela permitia armazenar 24.576 palavras, né, possuía um conjunto de 8 instruções. Então, note que nós tínhamos ali memória apagável de 1.024 palavras. Então, era um conjunto bem restrito de informação. O processamento era, de certa forma, até bem lento, né? Até aqui fica um bônus. Se vocês quiserem tirar uma foto, esse QR Code leva vocês para o Luminary, que é o código de programação do AGC. Está disponível no GitHub para vocês brincarem um pouquinho. Só tem que ter um embarcado compatível com o AGC para poder rodar, mas é coisa fácil depois, né? Qualquer calculadora da Cássio tem memória suficiente para rodar isso. Bom, aí a gente pode olhar para a primeira ideia de embarcado para a IoT de verdade. Então, a IoT, a gente aponta que o nascimento oficial dela, por mais que na década de 70 e 80 houvessem muitas tentativas de estabelecer sistemas em rede usando a rede telefônica, ainda a gente não tinha algo extremamente inteligente ou um pouco mais inteligente, né? Então, com a criação do grupo de trabalho no MIT sobre a RFID, se marca o início das discussões da internet das coisas. Por quê? Porque eu posso colocar agora um tag em uma coisa. E essa coisa pode ser gerenciada usando um sistema de radar para localizar essa coisa, né? Então, a ideia básica, né, as primeiras tags tinham 1 bit. Uma tag hoje que opera com superfície acústica, ela permite até armazenamento de 64 bits. Né? Esse tipo de tecnologia permite rastrear objetos e, obviamente, a gente tem embarcados muito interessantes aí dentro. Bom, mas aí saímos de 1 bit, lá em 99, e vamos passear um pouquinho
sobre esse sujeito, o Arduino, né? Nota que eu saltei, não falei de Basic Stamp, não falei um pouco de PIC, mas falei de alguém que reforçou a ideia e disseminou a ideia da internet das coisas, que é o Arduino. O Arduino é uma plataforma de prototipagem de baixo custo e que ele foi desenvolvido para que os makers pudessem efetivamente colocar a mão na massa de uma maneira rápida, sem se preocupar tanto com a eletrônica em si, né? Então, aqui nós já temos como vantagem... nós já temos como vantagem um sistema que consegue processar até 20 MIPS. No caso, o Arduino ele vai operar 16 MHz. Tem memória de programa de 32K, memória de dados interna de 1K, o que nos permite já criar um sistema de interface através de um middleware, permitindo que essa ferramenta se conecte à internet. E aí a gente já tem equipamentos muito compactos conectados à internet. Bom, seguindo nessa linha, além disso, ele tem um comparador, né, que permite que ele opere até, através de multiplexação, de 6 a 8 conversores analógicos digitais, o que é bem interessante quando você quer adquirir sinal num ponto. E ele também pode operar com seus 14 pinos, na verdade, com seus 20 pinos, como saídas PWM. Então, eu poderia adquirir dados e controlar dados de maneira analógica, o que é extremamente interessante. Aqui a gente pode ver um Arduino com uma shield Wi-Fi. Então, é um dispositivo bacana para IoT. Por quê? Porque você já tem uma placa de baixo custo e com uma relativa facilidade de montagem. Contudo, você ainda tem um problema, o consumo. Ele consome demais para se manter conectado por muito tempo. Então, outras possibilidades, como, por exemplo, o Edison, o Intel Edison, ele opera com um processador Quark. Nota que dele já não tem... Faltou falar isso. O Arduino, voltando aqui um instante, o Arduino não tem microprocessador, ele tem microcontrolador. Ou seja, a ULA, a memória de dados e de programa e a controladora de entrada e saída estão on-chip. Diferentemente do Intel Edison, que ele tem todas essas entidades, mas separadas. E a beleza dele é o tamanho de um cartão SD. Né? A versão mais nova é um pouquinho maior, na verdade. Mas ele é um dual-core de 400 MHz, que permite brincadeiras um pouco mais interessantes, haja visto que o Wi-Fi já é embutido. Então, mas aí ele também esbarra num aspecto, consumo. Né? O consumo desse embarcado é extremamente elevado frente aos que a gente vai ver mais adiante. Bom, aí... coloquei aqui um BeagleBone, né? Tem gente que acha que ele é concorrente do Raspberry, né? Na verdade, eles são embarcados distintos, né? Eu gostei muito desse dispositivo. A gente teve até há pouco tempo atrás no acelerador de partículas em Campinas, numa visita, e pudemos observar em loco a instalação do sistema de aquisição de dados sendo todo montado com Arduino, apesar de ser uma instalação de R$1 bilhão, é uma instalação que usa Arduinos para coleta de dados e BeagleBones para transmissão de dados na rede. São cerca de 800 BeagleBones espalhados pelo acelerador. Vantagens desse indivíduo é ter uma placa gráfica, uma aceleradora gráfica 3D, e ter duas unidades de processamento de 32 bits, o que torna ele bem interessante para alta velocidade. Mas, de novo, entra o problema do consumo. Então, é bacana, processa rápido, mas eu tenho problemas de consumo. Depois, o consumo é excessivo. Depois, a gente tem a torta de framboesa, né? O Raspberry Pi, que entra na ideia, seguindo muito o apontamento do Nicolas Negroponte, lá do Vida Digital de 1994, a ideia de que cada criança deveria ter o seu próprio computador em sala de aula e aprender programação, né? Ele entra com essa ideia de se comportar como um mini PC, mas acaba trazendo junto dele um pouco mais, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem essa versão nova, é o 3B+, ele usa um processador de 64 bits,
um quad-core de 64 bits, rodando a 1.4 GHz, com 1 GB de DDR2. Né? Isso é algo extremamente interessante para quando você tem um espaço contíguo e você quer colocar uma máquina de alto poder, sem contar que você pode associá-los para operar em paralelo, né, fazendo brinquedos mais agradáveis. Assim, em termos de capacidade por volume, ele é perfeito. Problema, de novo, 3 amperes é a corrente mínima para alimentar essa fera, o que nos leva ao problema de que ele vai ter que ficar paradinho em algum lugar. Mas, para resolver esse problema de corrida, tem um equipamento embarcado, precisa embarcar em algo móvel, precisa embarcar em um outro dispositivo, qual é a ideia? Bom, coloquei 2 aqui da Espressif. Espressif é uma empresa chinesa de desenho de circuitos. Eles não fabricam os circuitos, mas terceirizam a fabricação, mas foram muito felizes nos projetos, né, tanto no 8266 quanto no SP32. Então, só para a gente ter uma ideia de como os embarcados evoluíram, a gente sai de um equipamento de alguns quilos com um processamento um pouquinho inferior a uma calculadora de 4 operações e chegamos a brinquedos como o ESP8266, que é um single core 32 bits, com Wi-Fi embutido, 16 MB de memória de programa. E podemos também ver o irmão maior dele ali, o ESP32, que é um dual-core, né, já tem Bluetooth que opera em BLE, outro item importante para embarcados. Né? Por quê? Porque o BLE permite, o Bluetooth de baixa emissão, ele vai precisar, como ele tem um baixo consumo de energia, você consegue alimentar esse sistema a partir de um sistema sem fio. Então, é bem interessante pensar nesse tipo de montagem. Né? E, no caso, o ESP32 ele tem poder de fogo suficiente para que sejam criados grandes produtos com um pequeno volume. E aí a gente chega ao ponto final, que é pensar no seguinte: qual é a capacidade que esses embarcados precisam ter de verdade? Então, a grande questão, por que eles precisam de muito poder de processamento? Porque eles precisam que cada um deles, eles não podem mais depender de uma máquina ou de um gateway para acessar a internet. A ideia é que um ESP, por exemplo, ele pode se conectar por uma rede chamada LoRaWAN, que é uma rede de longo alcance. Né? A ideia é que você consiga conectar equipamentos desses a 10, 12 quilômetros de distância, sem a necessidade de alguém entre ele e a internet. Porque aí sim nós vamos poder ter uma internet das coisas. Ou seja, uma coisa efetivamente se conecta à internet e outra coisa se conecta à internet e elas conversam, sem um terceiro fazendo meio de campo para que isso ocorra, como no caso do Arduino. Ele é bonito, é agradável, mas eu preciso de alguém fazendo meio de campo dele. Então, como eu acho que já deu aqui, já estourei um pouquinho meu tempo, mas a ideia, só para a gente fechar, é justamente lançar um olhar sobre essa evolução, sobre como a lei de Moore tem impactado esses dispositivos, porque, efetivamente, a gente vê, em alguns pontos, até os embarcados passando à frente da ideia de dobrar a velocidade enquanto se reduz o volume pela metade, mas notando que nós precisamos ainda, para pensar numa internet das coisas ou numa industrial internet das coisas, ou pensar num conceito de smart city realmente efetivo, a gente precisa sempre estar atento que cada dispositivo tem que ter capacidade de processamento para se integrar corretamente sozinho à internet. E aí nós vamos ter efetivamente essa internet das coisas tão esperadas. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta?